Olá, vamos começar o nosso novo conteúdo de Direito Constitucional, Poder Executivo, artigo 76 da Constituição, que diz que o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Isso é muito importante de se destacar. Poder é exercido por quem recebe o mandato, e quem recebe o mandato é aquele que é eleito, o presidente e o vice-presidente da República. Os ministros de Estado são funções auxiliares, então eles respondem junto com o presidente da República, mas eles não são responsáveis pelas políticas, pela execução das políticas públicas, mas pela obediência dos comandos determinados para a execução das políticas públicas por parte do presidente da República. A gente está vivendo um momento de algumas inversões no papel ministerial, mas ministros são auxiliares, assim como secretários de Estado são auxiliares do presidente da República, do chefe do Poder Executivo. O artigo 77, ele traz uma incoerência na redação. Ele tinha uma redação original, essa redação original trazia dúvidas de execução, o caput sofreu emenda e um parágrafo que trazia essa confusão não foi alterado. Então, o que vale é a regra do caput, até porque não só é a cabeça do artigo, mas foi a última manifestação do poder constituinte derivado de reforma. Diz assim: a eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Parágrafo 1º, a eleição do presidente importará do vice com ele registrado. Nós não temos mais aquilo que era autorizado na Constituição de 46, que era a eleição do presidente de uma chapa e o vice-presidente de outra chapa. Isso nós não temos mais. Então, é a mesma chapa registra a inscrição, tanto do presidente quanto do vice-presidente. E aí, o caput, ele trouxe um calendário fixo. O primeiro turno é no primeiro domingo de outubro, o segundo turno é no segundo domingo de outubro. É um calendário fixo. Parágrafo 2º. Será considerado eleito o candidato que é registrado por partido político, ou seja, também não pode mais ter candidaturas independentes, todas as candidaturas são feitas por partido político registrado no TSE, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em brancos e os nulos. E aí sempre tem uma bobagem sendo dita, que se tiver uma grande quantidade de brancos e nulos, aquela eleição será anulada. O texto da Constituição não traz essa situação. O texto da Constituição é claro, ele diz, olha, o que vai se considerar para a eleição é a maioria dos votos válidos. E quais são os votos válidos? Aqueles que não são brancos e não são nulos, aqueles que indicaram um candidato. Parágrafo 3º, é onde vem a incoerência, mas que a gente já sabe que a regra válida é a regra do caput. Diz assim: se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Então, o segundo turno não é em até 20 dias. O segundo turno é a regra do caput. O segundo turno é no último domingo de outubro. E quem irá para o segundo turno? Os dois candidatos mais bem votados, mas que não obtiveram a maioria absoluta dos votos válidos. Parágrafo 4º. Se antes de realizado o segundo turno, que é no último domingo de outubro, e me permitam ficar reprisando, mas para que não haja dúvida entre o texto do caput do artigo 77 com o parágrafo 3º do 77. Então, segundo turno, a regra é regra fixa, é no último domingo. Se antes do segundo turno
ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes de maior votação. Então, ainda não realizou o segundo turno, um dos dois candidatos morreu ou desistiu ou teve algum impedimento pela justiça eleitoral, vai se chamar então o terceiro mais bem votado para fazer essa concorrência do segundo turno. Parágrafo 5º traz lá a regra de desempate. Diz assim: se na hipótese dos parágrafos anteriores, ou seja, na situação de segundo turno, então dois candidatos irão disputar novamente os votos para, enfim, termos o presidente e o vice-presidente da República. Se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. E aí, a regra de desempate é experiência política. Então, por isso que o critério adotado é o critério da idade. Se dois candidatos ficarem empatados no primeiro ou no segundo lugar, o critério utilizado para desempate será o critério da idade. Artigo 78, ele é muito interessante porque ele está sendo muito discutido no momento. Fala sobre a responsabilidade constitucional. É aqui que começa a responsabilidade constitucional. Vocês se lembram que na posse do presidente da República, na posse dos presidentes anteriores que nós acompanhamos de 88 até então, eles foram eleitos e eles foram até o Congresso Nacional tomar posse. Quando eles tomam posse, aí sim é que eles se tornam presidentes empossados, não é no momento da transmissão da faixa. Aquilo ali é uma formalidade, mas é no momento do Congresso Nacional, em que eles fazem o juramento constitucional, é que a posse é definida. Esse juramento constitucional é o que vai definir a responsabilidade constitucional. É quando o presidente e o vice-presidente da República irão jurar obedecer e fazer cumprir a Constituição, as leis, as decisões judiciais, a manutenção dos três poderes, das instituições democráticas, do Estado democrático de direito e o fiel cumprimento da Constituição. Então, crime de responsabilidade é ferir esse juramento que foi feito pelo presidente e pelo vice-presidente no momento da posse. Então, diz assim o 78, o presidente e o vice-presidente da República tomaram posse em sessão do Congresso Nacional, prestando compromisso, olha que interessante, de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Parágrafo único. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Então, a primeira coisa que eu ressalto aqui no parágrafo único é essa palavra vago. Vago quer dizer vaga em definitivo. Sempre que nós falarmos em vaga, vacância, nós estamos falando em definitivo. Então, foi marcada a posse, que é no dia 1º de janeiro. Se passou 10 dias, salvo motivo de força maior, por exemplo, o presidente e o vice foram fazer uma visita diplomática, que é muito comum os presidentes e vice-presidentes eleitos fazerem visitas diplomáticas antes de tomarem posse, já para construir sua base de aliança internacional, e houve lá algum tipo de situação em que impeça com que ele volte. É um motivo justificável, então essa posse vai ser remarcada. Contudo, se
essa viagem foi feita, se essa ausência se fez presente e ela é injustificável, então far-se-á nova eleição, convocar-se-á nova eleição para presidente e vice-presidente da República. Agora, se o vice-presidente estiver presente, a gente vai usar por analogia a situação já experimentada no caso do falecimento do presidente eleito indiretamente Tancredo Neves, que faleceu antes da posse e que, por decisão não só do Congresso Nacional, mas ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, a posse foi dada ao vice-presidente eleito, que pode prestar o juramento constitucional. E na Constituição de 88 não há impedimento. Por mais que isso tenha acontecido, a situação de Tancredo e Sarney tenha acontecido na vigência da Constituição de 67 e 69, a Constituição de 88 também traz essa situação. Só vai se abrir nova eleição se os dois não tomaram posse. Se o vice estiver presente para tomar posse, a posse será dada a ele como presidente da República, e aí ele governará sem vice-presidente da República, o que aconteceu com José Sarney e depois com os presidentes que foram sucederam aos seus presidentes, os vices que sucederam no caso do impeachment, o que aconteceu com Itamar Franco e o que aconteceu com Michel Temer. Aí nós vamos entender como que essa regra de substituição é temporário e sucessão é definitivo. Então, quando eu falo em sucessão, eu estou falando de vaga, de vacância, e aí é definitivo. Eu vou parar que o tempinho está estourando aqui, e aí eu já volto com o artigo 79, ok? Até daqui a pouquinho.